Muito boa tarde a você. O programa Além do Fato começa agora na tela da Record para a Alta Floresta e toda a região. E eu quero contar com a sua audiência até as 2h30, trazendo aqui os meus dois companheiros de bancada no nosso Além do Fato, que está iniciando para discutir os fatos, acontecimentos e as principais notícias da região norte do estado de Mato Grosso. Também compondo o nosso time de ouro, ele, Josias Gomes. Mais uma vez, mais um dia, boa tarde, compromisso mantido, Josias. Obrigado, Oliveira, um grande abraço, uma boa tarde aos nossos telespectadores, para quem nos acompanha aqui pela TV Nativo, canal 7.1 da Rede Record. Igualmente, Dani Bueno, bem-vindo, o bom filho à casa torna. É a nossa audiência maravilhosa que proporciona isso, né? E estamos crescendo, é incrível a reação aí nas redes sociais. E só temos a agradecer, né? É isso. E olha, a gente começa o nosso Além do Fato de hoje quase que continuando o Além do Fato de ontem, porque nós tivemos novos fatos desta situação da crise que abate o setor da Energisa, principal companhia responsável, uma das principais do Brasil, e aqui não há nem que se falar em principal, há de se falar no monopólio. Só ela é a responsável pelo abastecimento, fornecimento de energia elétrica em Alta Floresta. Nós falávamos do caos no atendimento nas agências ontem e desde sexta-feira que permanece, e houveram novos registros, gente. Cidadãos continuaram a registrar isso e, inclusive, manter contato conosco a respeito dessas situações que vem acontecendo por ali. E hoje, em especial, nós vamos apresentar aqui não só o caos interno dentro da agência, mas vamos trazer também um problema bastante atual que aconteceu com as equipes externas da Rede Energisa, da concessionária, que tal qual não consegue atender a contento aqueles que procuram a agência, também não presta assistência num tempo hábil considerável em se tratando das unidades consumidoras. Aguarde porque você não perde por esperar. E eu já quero começar colocando um vídeo do empresário Carlos Bauer. Ele esteve dentro da agência nas últimas horas e de novo flagrou aquela cena que a gente já está acostumado, infelizmente, a ver, principalmente que ganhou notoriedade de sexta-feira para cá. Vamos assistir. Olha aí, pessoal, isso é uma vergonha, ó. Todo esse pessoal aqui, ó. Todo esse pessoal aqui está aqui na Energisa para ser atendido. Todo esse pessoal está aqui para ser atendido por um único atendente, que nem a Energisa de Alta Floresta. Isso não existe. Dá uma olhada aí. Isso é um absurdo, é um cúmulo. Beleza, pessoal? Eu acho que isso aqui é uma falta de respeito. Falta de respeito. Energisa de Alta Floresta. Surdo. Eu acho que esse é o termo que melhor define, Carlos. Obrigado pela sua cooperação aqui também para com o nosso trabalho. Eu acho que é o termo que melhor combina com essa situação calamitosa que está acontecendo aí dentro da Energisa. Pauta que você fez questão de sugerir, Josias. Preciso fazer aqui uma grande justificativa. Não foi com o intuito de gravar uma matéria, não fui lá para isso. Lógico. Mas eu fui dar uma conferida hoje novamente lá na agência. Fazer o nosso papel, certo? Bom. Mas eu acabei não registrando nada. Conversei com uma atendente que veio de Sinop. Justamente. Chegou, então. Chegou. Legal. Chegou para resolver essa promessa. a demanda. Uhum. Ela chegou justamente para isso. Ela não veio para ficar. Inclusive, ela me explicou que ela não veio para ficar. Aí já está a falha. Mas na chegada dessa profissional, que com muita experiência, né, desafogou a agência. Hoje estava calma a agência. Por incrível que pareça, a realidade só hoje já era outra. Só tinha 2 pessoas lá. Eu acabei não registrando. Mas só tinha 2 pessoas no momento que eu estive lá. Bom saber disso. E mais uma atendente com ela lá, certo? Resultado, não explica, mas não justifica, certo? Porque eu penso, é preciso que a imprensa, que nós façamos o nosso papel para que se tome providência. Não dá para entender isso, né? Esse país é bagunçado.
E a Energisa, ela faz esse papel o tempo todo com seus usuários. Então não tem perdão. Foi resolvido? Aparentemente, parcialmente, sim. Mas não significa que é eterno. Claro. O problema vai É paliativo. É paliativo. Dá para ver claramente que é É paliativo. paliativo. Agora, Dani Bueno, registros das últimas horas mostram que o problema não é só da porta para dentro, amigo. Realmente. E é aquilo que eu disse ontem, além de ser paliativo, tomara que permaneça a solução, porque quando surgem as críticas, as gravações, os vídeos, a população vai para cima e a imprensa dá a cobertura necessária, simplesmente arruma-se a casa, certo? Passou um tempo, o povo esqueceu, você volta e tá aquele mesmo problema. Porque o grande problema ali é a logística, né? Como nós falamos ali, no mínimo mais 2 atendentes para saltar para 4, um atendimento mais célere, uma ampliação do espaço, no mínimo. Ainda continua sendo um cubículo aquilo lá, continua sendo algo que determina muita insatisfação. Se nós pensarmos que tem ali, por exemplo, 2 ar-condicionados, se encher de gente ali, não há o que suporte, vai trazer calor, vai trazer tudo quanto é tipo de infortúnio ali para aqueles que estão ali. E olha, eu vou te falar, além do Bauer, né, tivemos também circulando aí nas redes uma gravação lá dentro do Dr. Jonavan, que ainda ficou de nos enviar o vídeo, e mais essa situação de uma moradora que fez questão de registrar uma ordem de serviço que foi solicitada ontem às 18 horas e só foi atendida hoje pela manhã. Ou seja, durante a madrugada inteira, ela saiu de madrugada para filmar, ficaram sem a energia ali. E onde é que estão essas equipes de plantão? Então quer dizer que o desfalque é desde ontem, às 18, e só foram resolver agora pela manhã. Ou seja, mais de 12 horas. Agora, se fosse para cortar a luz, eu acho que tinha uns 10 carros disponíveis. E um momento preocupante, porque quando a gente fala de 18 horas, a gente está falando de um pontapé inicial para o período noturno, e a gente está falando de um setor que fica completamente descoberto para um cidadão sem energia elétrica, que é a segurança. Isso compromete, inclusive, a segurança da família. Nós estamos falando de uma moradora, para você ter uma ideia. Isso compromete a qualidade de vida do sono do trabalhador, da trabalhadora, que no outro dia vai ter que acordar para trabalhar e sabe-se lá Deus como ela passou a noite, porque a gente sabe da incidência de mosquitos, a gente sabe do forte calor e demanda a energia elétrica para um ar-condicionado ou para um ventilador, que é o mínimo da dignidade, Josias. Com certeza. E quando você perde um equipamento, um aparelho, por uma sobrecarga de energia? É outro problema grave. A comida da geladeira é algo que é muito mais impactante. Às vezes a pessoa fez a compra num dia, trabalha um dia para comer no outro, e aí perde uma carne, perde lá um alimento que seja, né, perecível. Então isso é de uma desumanidade. Porque ontem eu até elogiava que tinha bastante equipe na rua para cortar e pouco para atender. Mas me parece que agora a coisa está contaminando. E tomara mesmo que essa supervisora, essa senhora aí, ela venha para resolver todos os aspectos do atendimento. A pergunta que eu queria ter feito ontem, eu vou fazer hoje. Cadê o PROCON? Onde está o PROCON? O que o PROCON faz nessas horas? Uma blitz seria, né, conveniente. Sim. Porque provavelmente a resposta se dará até da seguinte forma: olha, mas as pessoas precisam nos trazer. Ok, mas a gente tem um órgão de defesa do consumidor que também tem poder de polícia, outorgado pela lei, e que pode, né, de fato, ter ações também, principalmente quando, por própria percepção, nota que a situação está calamitosa ao ponto de comprometer o serviço público como um todo, de forma coletiva. A explicação que eu recebi, que eu fui fazer um papel assim, não como repórter, não como jornalista, fui lá mais para bater um papo amigável, né? E arranquei umas informações bacanas. Por exemplo, ela me disse, seguramente ela disse, olha, o caos que foi gerado aqui foi devido
o desligamento de uma colaboradora aqui do setor que tinha muita experiência e ela resolvia tudo de forma rápida, porém ela se desligou de forma súbita e jogou a batata quente no colo da gente e causou esse... Desfalcou a equipe. Desfalcou a equipe e causou esse acúmulo, né? Causou o acúmulo. Mas peraí, eles esperam chegar a esse ponto para resolver? Não tem um time reserva? A gente sempre diz isso, né? Eu pensei que ela ia dizer para ele que foi um caso isolado. Que Não, nunca a gente nunca sabe que não é aconteceu caso, antes. nunca foi caso isolado, né, Dani? Nunca, jamais vai Toda ser. segunda-feira, costuma-se dizer que segunda-feira é dia de cachorro louco. Então, é o dia que todo mundo sai para pagar suas continhas, todo mundo sai para correr atrás desesperadamente para não cortar a luz, para não cortar a água, porque às vezes o dinheiro demora a chegar e na última hora, e às vezes o cara está lá cortando e a pessoa está pagando, e aí tem uma demora daquela, volto a repetir, aquela demora proporciona talvez um drama maior para uma ou outra família que está ali no fio da navalha e acaba sendo proporcionado pela própria empresa que vai receber o dinheiro e depois ainda vai cobrar a multa por religação. Então isso beira assim ao proposital. E aí casou justamente com o que você colocou, o início do mês, final do mês, época de pagamento, né? A fase dos pagamentos. A pessoa está esperando Começo entrar de o mês. pagamento para poder fazer o pagamento da energia. E será que eles não sabem disso? Que Pois todo é. começo de mês isso é... Nós tivemos um Isso começo é de fato. mês atípico por conta de um feriado do Corpus Christi na quinta, que atrapalha aquela contabilidade dos 5 dias úteis, ou seja, o que era para ter sido descascado na semana passada em alguns contextos, pode ter ficado para essa semana. E isso se agrava ainda mais o que vocês estão exemplificando. O Brasil, Oliveira e Dani, é muito ruim de planejamento. As pessoas não planejam, as pessoas não se previnem. E essas grandes empresas parece que refletem a mesma desorganização, né? Pois Porque é. aí você nota, quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nada. Então o que você pontuou, Josias, com relação a essa servidora que era crucial ali e que saindo subitamente provocou toda essa situação, é exatamente a colocação na prática, a aplicação na prática dessa velha mania de querer centralizar tudo numa pessoa só. Aí, uma empresa do tamanho da Energisa, amigo. Eu não quero tirar a culpa da Energisa, né, mas isso é culpa da grande maioria das empresas no Brasil. Sim. E dos brasileiros. É uma cultura maldita que nós temos de esperar para a última hora e querer resolver tudo a toque de caixa. Aí dá errado. Aí eu te pergunto, Aí dá errado, não tem como dar Oliveira certo. disse que as empresas refletem essa cultura. Será que elas refletem ou será que elas contam com essa desorganização das famílias brasileiras? Porque se elas contam, elas lucram mais. Com certeza, essa rentabilidade, né, há de ser observada. Foi bom, vocês me fizeram lembrar aqui, principalmente quando o Dani pontuou e relembrou que ele colocou ontem, das equipes externas, do quantitativo de mais gente para cortar do que para assistir a população. E aí eu faço lembrar que nós tivemos violência contra trabalhadores, operários, técnicos da própria Energisa na hora de cortes. Inclusive ali em Paranaíta, salvo engano, né, que aconteceu não foi o único, mas esse com mais gravidade por conta da morte do trabalhador, que foi assassinado justamente porque cortava a energia de um contribuinte, de um cliente, de um consumidor. E depois disso, a Energisa começou a aplicar na prática um protocolo que me causa uma certa estranheza. Por exemplo, o cidadão está em casa e aí a energia simplesmente ela é cortada sem qualquer... Igual você faz no quadro Repórter Surpresa que você conduz, a pessoa simplesmente está lá na casa, fica meio deselegante, desprazeroso, sabe? Parece que faltou um esforço, não tem uma notificação prévia, de repente só faz puf! Quer dizer, e tinha gente em casa e tal. Na hora de explicar isso, numa conversa amigável como você teve hoje, eles pontuaram isso, essa violência, isso foi consequência daquela violência e tal, eles passaram a aplicar esse protocolo. Mas há de se questionar, até porque não se pode medir toda uma população pela mesma régua de um criminoso que não teve o controle emocional e acabou colocando em risco. Cabe à empresa encontrar outros artifícios de segurança para garantir a segurança que seus operários merecem. E não simplesmente generalizar a coisa, né, e tratar todos os consumidores como se esses pudessem ser medidos por essa régua. Agora, quando o assunto é equipe externa,
nós temos esse caso que o Dani Bueno pontuou aqui e que aconteceu nas últimas horas. Olha o relato e a sequência do acontecimento num bairro residencial, no centro de Alta Floresta, a vida que essa família enfrentou, contada pela pessoa telespectadora que nos encaminhou o vídeo e nos trouxe essa demanda também complementar. Vamos ver. Aí, era 4 horas da manhã. E nada de assistência. Nada de assistência. Desses bando de irresponsáveis. Aí, pessoal, vou deixar registrado aqui, ó. Para efeito jurídico. Olha daí, o chamado ontem das... Não sei, ontem, aproximadas 18 horas, olha o horário que o pessoal tá vindo atender a empresa. Tá aí, ó. Mas, não tem... Tá registrado aí. Olha, dá para ouvir, apesar da dificuldade, e eu devo dizer aqui, até por uma transparência com o nosso público, que a pedido da pessoa houve a aplicação de inteligência artificial para mudança da voz da pessoa para dificultar qualquer reconhecimento, temendo represálias, que já é preocupante. Ou seja, as pessoas pagam e ainda assim têm medo de cobrar aquilo que lhes é de direito, né? Isso já não é um bom sinal e não acontece em Alta Floresta por acaso. Não acontece em Alta Floresta por mero dissabor, por mero medo. Acontece porque tem alguma coisa por trás em termos de energia, que provoca esse temor na população inteira, e a gente não vê isso só nos serviços públicos da Energisa, não. A gente vê isso quando é para o contribuinte cobrar serviços públicos, da prefeitura municipal, de um governo do estado. As pessoas, majoritariamente em Alta Floresta, têm medo de cobrar aquilo que elas pagam para ter e muitas vezes não têm. Que é de direito, né? Que é de direito, né? Não tem... E nem todo mundo, e nós não podemos ser ignorantes ao ponto de dizer, mas as pessoas têm que ter mais coragem, porque coragem é uma coisa que cada um tem a sua, né? Cada um tem a sua, e cada um sabe calcular os seus riscos. Talvez eu tenha mais coragem, o Josias tenha mais ainda, e talvez o Dani não tenha tanto, e tá tudo bem, e tá tudo certo. Se bem que eu acho que nessa régua invertida aqui eu acho que pode é o ser o contrário. Eu acho que é O mais corajoso é ele, eu mais sou mais corajoso medroso. da turma aqui. Mas assim, eu disse a título... Você comigo. Não é? Eu acho que nesse ponto nenhum de nós três temos essa paciência de Jó. A questão do funcionário que veio a ser assassinado e tal, isso não tira qualquer coisa. Mas esse sim foi um caso isolado. A maioria da população tem a urbanidade necessária, sabe receber, até mesmo porque, estando errado, estando em atraso, ninguém vai querer funcionar. Às vezes, como brasileiro, sempre rola aquela conversinha, não, espera um pouquinho, eu vou ali, já pago, e eles são criteriosos, eles estão ali para cortar e pronto. Eles podem até retornar e fazer a religação, e às vezes a pessoa pagou e deixou a conta em outro lugar. Então, tem várias histórias. Esse do assassinato, a gente vê, foi um fato isolado, mas sabe-se lá também qual foi o nível da discussão e se houve provocações de lado A ou lado B, mas tudo bem, não justifica, nada justifica uma vida. A questão é essa, um pai de família, uma mãe de família, ela pode acabar saindo do sério, né? E quando você tem um resquício de razão, né? Ou, vamos supor, a pessoa pagou a conta e esqueceu no trabalho. E eles não têm ali, me parece, como verificar na hora, só tem a ordem de serviço, e vão lá e cortam. Então, há que se ter ainda muito diálogo e conseguir, e a própria empresa proporcionar, né, um tratamento mais digno
para a muito população. tempo. Das 18 horas, Josias, para ser atendido no outro dia ao clarear. É tempo porque a gente está falando de um sistema que deveria ter um plantão mais organizado, por exemplo, né? Energia elétrica é básico, é essencial. Ninguém sobrevive, ninguém vive sem energia elétrica. Não tem como, não existe, não tem forma. Nós somos, hoje, o ser humano é 100% dependente da energia elétrica e do abastecimento de água. Nós não conseguimos. Você furaria um poço lá na sua propriedade para ter água? É proibido? É proibido você furar um poço. Primeiro que não tem um lençol freático com qualidade para te fornecer uma água potável. A energia é pior ainda. A energia é pior ainda. Se você faltar água, você pode buscar do vizinho. E a energia, você vai pegar do vizinho? Não tem como. Não existe. Então, assim, agora o que eu queria colocar aqui, você estava falando sobre a questão do pagamento, de verificação, se está pago, se não está. Meu Deus, hoje tem tantos recursos hoje, a tecnologia chegou fortemente, está muito fácil para se resolver. Isso é questão de vontade. Sim. Muito fácil. E uma questão também, né, até da gente conscientizar e educar a população para, sim, aquele propósito da Energisa é legítimo, que as pessoas avancem na tecnologia, porque vai ficar mais prático, vai ficar mais rápido, ágil o serviço. Agora, o que o Josias ontem pontuou, e eu acho que caiu como uma luva, porque é a nossa realidade, é que a Energisa não pode tratar isso como regra única. Ela não pode tratar isso como se fosse de forma absoluta, ou vai assim, igual foi na pandemia, ou aprende, né? Não pode ser assim. Tem como fazer isso gradativamente, até para facilitar esse processo? Eu não tenho, Oliveira, como afirmar aqui dados, porque eu não fiz esse levantamento. Mas eu acredito, estava até pensando, analisando sobre esse assunto, essa questão, eu penso que, eu não quero exagerar não, mas 90% do consumidor que tem o nome, a conta de energia no seu nome, são pessoas idosas. 90%. Acredito que seja em torno de 80% a 90%. E essas pessoas, elas não têm o domínio dessas ferramentas atual, que a gente sabe usar, né? Que você sabe, o Dani, muita gente sabe usar. E elas não têm esse domínio. Então eles estão querendo enfiar a goela abaixo, tipo assim, eu vou economizar, porque se eu tenho lá dentro do portal, né? Dentro do site, as ferramentas, os caminhos para que o consumidor possa ir lá e fazer tudo sozinho, eles vão economizar em mão de obra, né? Eu me lembro muito bem que há pouco menos de uma década, salvo engano, antes do corte, chegava uma notificação, Sim. certo? De 24 ou 48 horas, e a pessoa tinha aquele susto, recebia. Porque hoje a notificação ela já vem na própria conta. Sim. Se você tem uma multa da conta passada, ou se tiver... E me parece que agora não vem mais. Então a pessoa é surpreendida com o corte. Corte em si, né? Sim. E tem um parênteses aí. Há casos em que a pessoa atrasa 30 dias e não é feito o corte. E há casos em que a pessoa atrasou, me parece que 5 a 10 dias e a corte. É uma agenda deles meio bagunçada e eles não dão uma segurança em termos de margem, de prazo para colocar a conta em dia. Então, esses critérios aí precisariam ser bem avaliados, assim, para que a população tivesse uma ideia de como funciona todo o processo do corte. Dani, eu tenho uma solução para isso. Vocês se lembram de quando a gente só tinha uma operadora de telefonia de celular? E você ficava 100% refém da mesma? Para mim seria a solução. Ter várias companhias de energia para a gente escolher qual que a gente vai usar. Qual a melhor para que a gente possa escolher, para que possa nos servir, nos prestar o serviço, esse serviço que é tão essencial. Essa seria a solução. Quebraria esse monopólio. Quebrar o monopólio. Eu sou extremamente contra monopólio. Monopólio é uma coisa horrível que só acontece aqui. Eu acho que só acontece aqui no Brasil. E geraria competitividade, claro, né? Um zelo maior no atendimento para que atraísse uma mais cliente da outra, né? As operadoras de celular
fazem isso. Fazem isso. Eles fazem campanha com frequência. Eles brigam ferrenhamente uma com as outras para poder oferecer um serviço melhor e com qualidade e com custo menor. Quem ganha com isso? Quem ganha com isso? O consumidor. Então, para mim, a solução era essa. Seria essa, né? Mas para já colocar opção para o consumidor para ele escolher qual a companhia que ele vai de qual a companhia que ele compraria energia. Olha, gente, nós precisamos esgotar essa pauta, eu sou consciente disso, mas não há como deixar passar em branco também o pessoal da rural, até porque um dos problemas ontem que nós colocamos aqui envolviam moradores da zona rural, e a gente está falando de algo que inclusive tem impactos econômicos na região. Para além dessa demanda que hoje nos chegou, do caso da moradora que teve ali um pedido ontem das 18 horas, atendido só hoje, depois de mais de 12 horas de espera e num momento crucial em que mais se usa a energia elétrica, a gente tem casos mais extremos aqui em comunidades rurais que os produtores perdem o leite, jogam o leite fora, que bezerro, vaca acaba tendo o chamado mastite, que é aquele excesso de leite porque não é feita a ordenha, o bezerro tem curso porque mama demais, desregula todo o sistema de gestão da propriedade rural. Então nós temos inúmeros impactos e quando a gente vai para essas áreas mais remotas, comunidades rurais, os impactos são ainda mais graves, porque muitas vezes pegam de surpresa o resfriador comunitário lotado de leite, e são milhares de litros de leite jogado fora. E é um impacto realmente irrecuperável ao longo do mês para que esses produtores pudessem pelo menos ser ressarcidos com dignidade. Eu vou um pouquinho longe. No estado do Paraná tem muitos aviários, na parte sul do Brasil tem muitos aviários. E eu tenho um parente, um cunhado meu, ele é aviarista. Com um problema de energia que houve lá, claro que não foi uma coisa assim natural, foi um vendaval que deu, uma tempestade que passou muito forte, um sinistro, e derrubou energia. Resultado, ele perdeu o aviário inteiro. Pois é. Você imagina o prejuízo, o tamanho do prejuízo que ele teve só ali por a questão de 5, 6 horas. Morreu todos os franguinhos em porte pequeno, morreram, porque eles precisam de ventilação, eles não sobrevivem. Morreu. Então o agricultor ele tem muita coisa, muito pior para o agricultor, né, lidar com essa situação do que para nós aqui na cidade. Aqui na cidade você pega o seu carro, você vai dar uma volta no lago, você vai, né, tá sem energia em casa, não tem como assistir a TV Nativa, o Oliveira Dias, o Dani Bueno. Assiste depois que ele vai contar, né? Assiste depois, você pode puxar no canal do YouTube, assistir depois, ok. Mas no caso do agricultor, não. Do agricultor é na hora. Né? Prejuízo. Gente, agora vamos virar a chave aqui para o nosso segundo assunto do Além do Fato de hoje. Nas últimas horas, passou por Alta Floresta a presidente licenciada do Corém, que é o Conselho de Enfermagem de Mato Grosso. Por questões de projetos, ela está nesse momento de licença, mas nem por isso deixa de representar a classe dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, da enfermagem como um todo. Aqui em Alta Floresta, durante a estadia, a presidente Bruna Santiago, repito, presidente licenciada, fez questão de questionar a falta de um gestor nomeado para a pasta da saúde. Ou seja, o município de Alta Floresta ainda não tem, em caráter definitivo, um nome que vai responder pela Secretaria de Saúde. Provisoriamente, o vice-prefeito Robson Quintino é quem ocupa de maneira interina esta pasta, acumulando a terceira pasta sob sua responsabilidade já, mas por se tratar da saúde, é óbvio que os profissionais reagem até por uma questão da prioridade que a saúde requer, né? Antes da gente discutir isso, vamos assistir o vídeo da presidente licenciada do Corém, Bruna Santiago, questionando a saúde de Alta Floresta e classificando essa situação como um absurdo. Veja. Eu não consigo entender uma coisa. Como que Alta Floresta, uma cidade deste tamanho, com tanta gente precisando de atendimento, pode estar, gente, sem um secretário municipal de saúde? Todos os dias tem gente precisando de consultas, de exames, de medicamentos, de atendimento nas unidades de saúde e no hospital. A saúde, sem dúvida nenhuma, é uma das áreas mais importantes para a população. Por isso, causa preocupação ver uma secretaria sem um titular oficialmente nomeado. Quem está coordenando as ações da saúde? Quem está tomando as decisões estratégicas? A quem os profissionais devem se reportar? A população
precisa de resposta e ação, precisa de segurança, de que a saúde está sendo conduzida com muito planejamento, muita responsabilidade e transparência. Quando a gestão da saúde não funciona como deveria, quem sofre diretamente é você, cidadão que depende do SUS. Alta Floresta merece respeito, os profissionais de saúde merecem respeito e a população merece respostas. E aí, prefeito, quando o Alta Floresta terá um secretário municipal de saúde oficialmente nomeado? É a pergunta que não quer calar, né? Repito aqui a pergunta da presidente. Quando Alta Floresta terá um secretário devidamente nomeado? Se nós temos atualmente o nome de Robson Quintino, vice-prefeito, ocupando, mesmo que de maneira interina, a pasta, ainda não é o suficiente, Dani Bueno? A saúde de Alta Floresta não está boa, principalmente no quesito administrativo. Posso lhe fazer uma pergunta? Porque aqui até vai até tirar, não vai eximir da responsabilidade. Quem casa com a viúva, assume os filhos. Não vai eximir a responsabilidade da atual gestão, mas vai tirar das costas dela a exclusividade desse erro. Quando a saúde de Alta Floresta foi boa? Perdão, Oliveira. Quando? Essa era a pergunta que eu ia fazer para mas quando que ela foi boa? Porque Não é uma exclusividade dessa gestão. não é o... Não é. A saúde de Alta Floresta não foi boa nem nos 8 anos. Eu tô rindo, claro, eu tô rindo aqui de um assunto sério. Mas é que eu não consegui me conter pela sua colocação. Para mim, a saúde, a saúde de Alta Floresta sempre esteve na UTI. Sim. Eu faço uma breve comparação com a gestão do Dr. Aziel, que Eu ia realmente chegar aí. houve menos problemas do que agora. Com certeza. Entendeu? Porque Havia se você havia menos Efeitos. agravantes que nós vamos falar aqui agora e que estão levando cada dia mais a nossa saúde para o buraco. Com certeza. Mas o que eu calculo aí nessa circunstância? E fazendo um adendo aqui ao que o Josias colocava, do seu sorriso, que não é um sarcasmo, não é uma ironia, Josias. É o absurdo que deixa de ser absurdo e passa a ser engraçado, sabe? Como forma de desabafo. Infelizmente é por conta disso. Mas quando eu fiz essa pergunta provocativa, no sentido de que nem nos 8 anos que nós tivemos um médico prefeito, nós não tivemos uma saúde de qualidade. E aí eu te explico facilmente o porquê que os efeitos agora são ainda piores. E aí isso mostra que quem casa com a viúva assume os filhos e precisa assumir a responsabilidade sem olhar no retrovisor, sem se equiparar aos mandatos passados. Quem tem a oportunidade e a caneta na mão agora é que tem a chance de fazer a diferença. Se você tem um problema que há anos não vem sendo resolvido, é natural que cada vez que passe, e se esse mandato não resolver o problema, se a gestão Chico Gamba não resolver o problema, a próxima gestão vai ter problemas ainda piores. O certo é que cada mandato aprimorasse o próximo. Pelo menos, né? Com relação à primeira pergunta que você me fez, e eu comecei dizendo que a saúde está indo para o buraco, tá ruim, porque novas informações estão sendo compiladas aqui pelo nosso setor de investigação e gravíssimas, tá? Com relação à transferência do hospital regional, né, que já venceu, já tem prazo vencido. Esses dias atrás o vereador Luciano gravou um vídeo cobrando os 60 dias que o próprio ex-governador Mauro Mendes prometeu da transferência. E não foi feito. E não há, da parte do Estado nem do município, qualquer esclarecimento e muito menos prazo novo, certo? Para você ter uma ideia, com relação à saúde municipal, me chegou a notícia que ontem, como toda segunda-feira, é dia de reunião do Conselho Municipal de Saúde e o secretário interino não compareceu. Isso já é um indicativo preocupante. Certo? Se a gente considerar que ele está acumulando essa pasta, aquilo que tanta gente já apontava lá atrás, que ele não conseguiria atender a contento, está começando a refletir numa simples reunião do Conselho, por exemplo. Porque a demora de se procurar indicar um nome mais técnico, mais indicado e desafogá-lo,
Por que esse interesse em permanecer na pasta? É isso que me... Entendeu? Aí acaba causando esses desfalques em reuniões importantes, em assuntos relevantes. E nós vamos trazer essa semana essa questão aí do atraso do hospital regional. É coisa gravíssima que diz respeito aí a essa má gestão que está agora nas mãos do vice-prefeito e, consequentemente, do prefeito. Eu queria colocar aqui 2 exemplos que eu conheço. Paranaíta. A saúde de Paranaíta é uma maravilha. Então, Sobra, né? Sobra. Vai entender Para vocês isso. terem uma ideia, para vocês terem para uma a ideia, nossa vergonha, para né? vocês terem uma ideia do que eu vou falar aqui, o prefeito Osmar Mandacaru, falando com ele lá dentro do gabinete dele, ele disse: Josias, eu tive que chamar para compor a saúde de Paranaíta os municípios de Monte Verde, de Apiacás, de Bandeirantes. Por quê? Porque eu estava sobrando, tinha profissionais sobrando para atender a demanda de Paranaíta e estava lá praticamente ociosos, sem o que fazer. Aí o que ele fez? Ele chamou os municípios, né, fora, claro, isso é um assunto totalmente fora do consórcio de saúde, é um outro acordo deles, e os municípios toparam. Por quê? Porque com essa junção, eles conseguem pagar hoje, o município de Paranaíta consegue pagar hoje um dos melhores ortopedistas do Brasil, atende Paranaíta, ortopedista de altíssimo nível, vem para Paranaíta só para essa demanda, entendeu? Então eles conseguem resolver tudo de forma rápida. E eu digo mais, Oliveira, a saúde, se a pessoa tem saúde, se a pessoa tem um atendimento bom na saúde, que para mim é 2 pastas importantíssimas, imprescindíveis para uma administração: saúde e educação. Saúde e educação são imprescindíveis, não tem como fugir à regra. Se a pessoa tem um bom atendimento de saúde, ela não vai precisar, de repente, se ela tem uma prevenção, digamos assim, não, uma prevenção, prevenir melhor que remediar, ela não vai acabar no hospital, não vai acabar sendo, né, gerar uma coisa maior, né, um problema maior. Então, por que não copiar esses pequenos municípios que nós temos aqui, que nos dá exemplo? Apiacás, por exemplo, preciso colocar aqui, acompanhando o Olho Vivo, né, recebi, inclusive, uma mensagem do prefeito de Apiacás, dizendo: puxa, Josias, o Oliveira colocou lá no programa que a paciente chegou no hospital regional e reclamou e tal, eu não acompanhei direito a matéria. Ele falou assim: mas acontece que quando sai do município, é feito toda uma triagem pelo município. Nós acompanhamos 100% todos os munícipes de Apiacás, tudo que é possível a gente acompanha. Agora, quando cai dentro do regional, aí já é da jurisdição do regional. Posso complementar? Claro. Me esqueci aqui. Gostaria até, e vou fazer isso por justiça no programa Olho Vivo também, num SOS Saúde, que foi dentro do quadro SOS Saúde esse caso. A gente vai fazer até por justiça uma prestação de contas aos telespectadores, mas eu já vou te adiantar. A secretária, é a diferença. A diferença. Sabe o que aconteceu sábado, amigo? A secretária de saúde de Apiacás entrou em contato comigo. Olha para você ver quando é dada importância para aquilo que está sendo conduzido. E ela ligou, fez questão de ligar, ainda que a família não tenha reclamado, literalmente, de desmandos ou alguma coisa da prefeitura lá de Apiacás, mas querendo prestar esclarecimento, satisfação, o que exatamente que vocês estão sabendo. Sabe quando existe aquela consciência da coisa pública? Sabe quando tem aquele interesse de dar publicidade às ações do município em forma de satisfação à cobrança, em se permitir ser combatido, em se permitir ser confrontado, em se permitir ser cobrado por aquilo que se propôs a entregar, que é um serviço de qualidade? Então a secretária de saúde pessoalmente ligou para mim para querer tomar ciência do que a imprensa estava sabendo aqui do caso e explicar também algumas situações, posicionando-se enquanto município de Apiacás. Isso aí os telespectadores que acompanharam o caso na sexta-feira dessa paciente que aguardava a transferência para uma cirurgia especializada na UTI aqui do Hospital Regional de Alta Floresta vão ter acesso, porque a gente vai prestar essa conta para você no quadro SOS Saúde, dentro do Olho Vivo. Mas eu já vou adiantar, já que você entrou no assunto. Quer dizer, o prefeito ligou para o jornalismo da alternativa, a secretária de saúde ligou
para o jornalismo da TV Nativa. assim que é bacana. Coisa que, infelizmente, não vemos em Alta Floresta. Num sábado. Num sábado. Você imagina. Olha que coisa bacana. Felizmente. E para complementar, né, nós estamos falando da questão saúde, né? Eu citei municípios que têm exemplo para nos dar. E são municípios pequenos e têm exemplos grandes para nos dar, gigantes para nos passar. Por que não ser um pouco humilde e ir lá e dizer, ei, como é que funciona isso aí? Como é que deu certo aqui? Cadê a humildade? Parece vergonhoso, Alta Floresta aí, sem menosprezar as cidades aqui vizinhas, né? Pode parecer vergonhoso Alta Floresta ter que ir em Paranaíta e a Piacás perguntar como é que faz, mas mais vergonhoso, Dani, antes que você complemente, é não ter nem interesse de querer saber. Não é só essa questão. Diferentemente de Apiacás, de Paranaíta, que tem toda essa disposição em fornecer informações, infelizmente, algumas secretarias de Alta Floresta, se elas puderem sonegar a informação, ou mesmo quando você vai a uma secretaria de educação, uma secretaria de saúde, nenhum profissional pode falar nada. Todo e qualquer tipo de declaração tem e precisa ser dado pelo próprio secretário, que na maioria das vezes não é encontrado nem pelos vereadores. Estão amordaçados? Então, como resolver isso? Lei da mordaça. E isso está diretamente ligado àquela pontuação que eu fiz lá no caso da Energisa. Que o povo de Alta Floresta tem medo, uma cultura aqui. E eu disse, lembra que eu falei o seguinte termo aqui? Isso não é por acaso? Não é por acaso, porque isso é impulsionado por regras impostas, muitas vezes, lá nos bastidores de um serviço público. Isso é uma cultura que foi criada. Os servidores que estão ali já estão orientados, já estão teleguiados, certo? A fechar o bico. Entendeu? Porque, e se falarem, vão ser retalhados, vão ser repreendidos, com certeza. Eu já falamos diversas vezes, infelizmente, a Alta Floresta está sendo regida, está sob o domínio do medo, um regime autoritário. Infelizmente, a gente percebe, não só no comportamento do prefeito, mas em todos os setores de todos os departamentos públicos do município, mas, infelizmente. Dani Oliveira, existe uma lei federal que maus tratos aos funcionários públicos, você responde processo. Você pode pegar até cadeia. Só que ela é do usuário para com o servidor público. A questão do assédio de um superior, por exemplo, a lei existe também, por óbvio, mas me parece que na hora de aplicar sanções... Existe até o sindicato, gente, né? mas é difícil aqui na prática. Está tudo dominado. Na Infelizmente, se sabe exatamente qual é a realidade no campo político da esfera trabalhista do servidor público de Alta Floresta. Todos têm medo. Volto a lembrar a visita da ex-vereadora Ilmarli, que falou aqui com todas as palavras, certo? Os nossos professores têm medo de ir à Câmara para exigir os seus direitos, porque sabem que serão retalhados. Isso é preocupante. Agora, triste. O impacto dessa notícia, porque nós não temos qualquer pessoa nesse vídeo que nós mostramos aqui para embalar esse assunto. A Bruna Santiago, presidente licenciada do Corém. Gente, pode até colocar a imagem dela aí, mesmo sem o áudio, tá, o Rian? Não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de uma pessoa que tem uma representatividade a nível de Estado. Nós estamos falando de uma pessoa que tem uma ascendência e um poder de repercussão em todo o estado do Mato Grosso. Então, quando Bruna Santiago, presidente licenciada do Conselho da Enfermagem do Mato Grosso, abre um vídeo dessa magnitude, publica em suas redes, eu não entendo como Alta Floresta, uma cidade desse tamanho, não tem um secretário de saúde titular, o impacto dessa notícia, Josias, para a imagem de Alta Floresta? Lamentável, né, Oliveira? Lamentável, né? Acompanhando diversas outras situações, né? Eu lamento profundamente que estejamos passando por mais essa, né? Mais essa. Como o Dani colocou antes, né? Rapaz, será que não tem alguém que possa assumir essa pasta? A altura dentro de Alta Floresta? Com tantos médicos bons que nós conhecemos em Alta Floresta, nós temos médicos maravilhosos em todas as áreas, que
que poderia muito bem assumir essa pasta, porque eu não vejo de outra forma, tá? Para mim, quem cuida de saúde é médico. Melhor do que o médico para assumir uma secretaria de saúde, acho que não existe. Né? E outra coisa, os reflexos dessas palavras dela, não tenho a menor dúvida que ela não passou aqui por acaso. Muito provavelmente o próprio setor da saúde municipal fez questão de invocá-la aqui. Acho que os próprios enfermeiros, por com exemplo. certeza, porque existe essa situação de medo. A grande maioria, 99,9% dos servidores não tem coragem de colocar a cara num vídeo. Muitas vezes entra em contato com medo com a empresa, né? Apesar de todas as garantias de sigilo da fonte, sigilo absoluto da fonte, as pessoas têm medo de gravar a entrevista, têm medo de mandar áudio, muitas vezes se é um vídeo, ou então é uma situação que é repassada. E os reflexos da fala dela, cobrando um secretário efetivo, é porque o setor está se sentindo desassistido, está se sentindo afetado por essa ausência de um diálogo maior, alguém que dê uma atenção especial à pasta. Uma coisa que eu preciso fazer aqui, uma ressalva importante que eu preciso fazer aqui. Ele não está comparecendo nem na reunião do conselho? Será que está comparecendo com os servidores? Dani Oliveira, é uma devoção que esses profissionais têm. Quem atua na saúde é uma devoção. Eles fazem aquilo por amor. Sacerdócio. É um sacerdócio, sabe? Então, assim, quando eles sentem na pele, né, que eles estão sentindo na pele. O descaso. E eles não podem falar por retaliações, né, pode sofrer retaliações. Eles estão invocando uma representação maior pedindo socorro. Né? Então, assim, para mim sofre a população, né, que está desamparada, né, está desassistida por questão de saúde, sofre os profissionais que estão lá por devoção e não estão conseguindo entregar, eles não conseguem entregar aquilo que é da obrigação deles e sempre eles querem entregar mais. Então eu preciso aqui, enaltecer, elogiar essa classe maravilhosa e linda que é o pessoal da saúde, que não é fácil lidar com a saúde, não é fácil. Não é fácil lidar conosco, enquanto população. Não, imagina, já não é fácil. Eu fico imaginando, Oliveira e Dani, nós saímos recentemente de uma pandemia, né, que nós ficamos aí, né, por 4 anos. Bem lembrado. E nessa época da pandemia, o prefeito se chamava Aziel Bezerra. Certo. No começo da pandemia. O último ano dele e o primeiro do atual. E a saúde estava bem melhor que agora. Com pandemia e tudo. Em termos de denúncia, em termos de reclamações, há que se fazer justiça. Então, quando vocês me cobraram aí quando foi melhor, é lógico que não existe o absoluto, o 100% melhor. Eu acho que nenhum administrador público vai conseguir, vai alcançar. Mas nós temos que fazer essa comparação. Só que você pontuou, você mudou uma palavra nossa aí. Você colocou uma palavra na nossa boca aí. A pergunta não foi melhor. Quando ela foi boa. Boa. Né? Melhor, talvez nós tivéssemos também uma opinião diferente. Agora, tudo isso, gente, é um contraste muito grande e a gente precisa levar muito a sério, porque contrasta com a importância do momento vivido pela nossa região e do boom de desenvolvimento que nós temos aqui, e com a responsabilidade nas nossas costas, enquanto município polo, de fato, de todo esse desenvolvimento. Nós vamos para uma terceira pauta aqui do Além do Fato de hoje, que vai tratar exatamente disso e do porquê algumas coisas não poderiam estar acontecendo na Energisa, na saúde, como estão acontecendo. Porque aos nossos arredores estão acontecendo coisas muito grandiosas, muito maiores, que nos obrigariam a estar num patamar muito mais elevado do que estamos, e parece que nós estamos cegos e não estamos enxergando. Para abrir a terceira pauta de hoje, para falar desse desenvolvimento, a reportagem de Israel Prates, da Assessoria de Comunicação do Governo do Estado, retrata bem a respeito dos investimentos aqui na nossa região e principalmente da conclusão que está muito perto de acontecer da obra de construção da ponte sobre o Rio Juruena, a maior ponte
sobre água doce da região centro-oeste e a maior ponte do estado de Mato Grosso. Segurar um pouquinho aqui enquanto a reportagem chega? Ok, vou aguardar aqui. Mas é a tão falada ponte sobre o Rio Juruena, Josias. É uma obra gigante, né? E tão sonhada para que se expanda essa região nossa aqui, né? Para que essa região aqui realmente cresça. Eu acredito, falo isso com muita segurança e com muito otimismo. Eu cheguei em Alta Floresta com essas palavras e vou continuar falando sempre elas para os empresários no qual eu tenho acesso com muita frequência. Nós estamos no Eldorado aqui. Estamos no Eldorado. Não existe no Brasil uma região tão promissora quanto essa região que estamos. Que só tem a crescer, só tem a expandir. E o que faltava está chegando. Né? Que era justamente essas ligações. A produção está falando aqui que a reportagem está no ponto. A gente vai exibir ela agora para a população. Israel Prates é o repórter. Eu entendi que estava pronta a produção. Me desculpa. Por favor, deixa o Dani complementar aqui então. No otimismo do Josias, já que eu sou o língua preta da turma. O ácido? Uma gigante. A maior ponte de todas está tomando forma. Com mais de 1.400 metros de extensão, a ponte sobre o Rio Juruena, que será a maior de Mato Grosso, já está com 66% da obra concluída. Uma obra esperada há décadas por quem mora na região. Não tem nem comparação de quando era, né? A linha sem a ponte, ter que pagar balsa, ter que rodear por Juína, vamos supor, ir para Sinop, para evitar de pagar a balsa caro, né? É o que o Jonas sente no bolso a cada vez que ele precisa sair de Apiacás para prestar serviço em Cotriguaçu. Para chegar lá, é preciso recorrer à travessia de balsa. O jeito é pegar a balsa aí pra gente atravessar ali Cotriguaçu, Juruena, né, que nós atende também. O eletricista é mais um que não vê a hora dessa ponte ficar pronta e economizar tempo e dinheiro. Vai ser melhoria, né, progresso pro nosso Mato Grosso aí, né, tanto na área do serviço como no agro, né, trazendo melhoria para nós aí. Hoje a nossa equipe vai fazer aqui o que muitas pessoas precisam fazer para atravessar de Nova Bandeirantes até Cotriguaçu. Precisam pegar a balsa. O trajeto para atravessar o Rio Juruena dura em média 1 hora de relógio. Mas quando a ponte estiver pronta, esse percurso vai durar menos de 1 minuto. Além da ponte, a obra inclui também a construção de outras 3 pontes na MT-208. Mais de 34 quilômetros de asfalto no acesso à ponte do lado de Cotriguaçu e mais 24 quilômetros do lado de Nova Bandeirantes. Um investimento total do governo do estado de 293 milhões e 900 mil reais. Obras que devem beneficiar diretamente mais de 70 mil habitantes da região. A ponte sobre o Rio Juruena é uma ponte que une 2 grandes regiões produtoras. Nossa região é uma região de terras de muito boa qualidade, mas regiões que estavam de costas uma para a outra em função de não ter uma ligação, né? Ligação de balsa é uma ligação primária, né? Mas para uma emergência, agora para grandes produção, nunca conseguiria se desenvolver se não fosse essa ponte. Tá aí a gente vive uma realidade em que algumas mazelas aqui na nossa região, principalmente quando é em Alta Floresta. E por que nós cobramos mais Alta Floresta? Naturalmente, quem quer ser referência, quer ser polo, tem que ser cobrado com mais veemência. É uma questão de postura de município que quer fazer jus ao título mãe do Nortão, não de reclamar por causa de demandas de municípios vizinhos. Não de reclamar porque a cobrança que a gente sofre, Carlinda não sofre, Paranaíta não sofre, por óbvio não sofre. Quem quer ser polo é que tem o ônus da suportabilidade, de aguentar um pouquinho mais dessas cobranças. Exige-se mais maturidade de quem quer ser polo. Tô certo, Josias? Não tô errado? Absolutamente certo, porque eu já venho falando aqui, vou repetir novamente, nós não temos representatividade. Nós já não temos um deputado estadual lá dentro da Assembleia, que eu acho isso cúmulo.
pelo contingente eleitoral que nós temos aqui, não ter um deputado, por nós lá dentro, estou falando de um deputado nosso, que tem raízes aqui em Alta Floresta. Eu não tenho nada contra os deputados que estão lá fora, que vêm trazer recursos para nós aqui. Seja bem-vindo, é ótimo, está fazendo pelo estado do Mato Grosso. Claro. Aliás, muitos deles têm propriedades aqui, em volta, etc., até por interesse, certo? Agora, quando eu digo que a gente precisa de representantes local, é porque esse representante a gente vai encontrar com ele ali na pizzaria, comendo uma pizza. E eu vou poder chegar nele e dizer assim, ô deputado, a saúde de Alta Floresta está ruim. O senhor tem que agir lá na Assembleia. Você entendeu o que eu quero dizer? Ele vai voltar para cá. Então, nós temos condições de ter um deputado federal, nós temos condições de ter mais que um deputado estadual dentro da Assembleia, entende? Então, falta representatividade para a gente. Essa é a minha opinião. Agora, isso não é da noite para o dia de goela abaixo. Isso é um processo que é uma construção a médio e longo prazo, essa força política para uma região ser representada, né? Dani Bueno. Então, voltando à minha fala, eu não fui censurado não, viu, pessoal? Porque soltaram no momento do Dani ia falar. Um problema técnico. Não, a culpa não foi minha. Eu ia dizer o seguinte, em tempos de acidentes trágicos com pontes pelo Brasil afora, recentemente, agora, uma ponte recém-construída no Acre, certo? Um custo de 22 milhões, inclusive foi filmada antes da queda. Eu só espero que a nossa ponte ela seja Deus me livre, né, gente? de é o mínimo. máxima qualidade. Uma ponte dessa envergadura aí, com meio quilômetro de distância, ela tem que ser uma primazia de construção, né? E é óbvio que estamos falando de outro estado. No Mato Grosso não se tem notícias desse tipo de acidentes. Erros de engenharia. Erros de engenharia. Mas a ponte do Acre era novíssima, tinha 2 anos apenas. Mais de 2. E olha que interessante, a ponte foi feita, e entregue em meio à repercussão estrondosa daquela outra ponte que catastroficamente cedeu. Então os caras mostram um desdém, uma indiferença com a vida, com uma memória liga a outra, né? Poxa vida. E aí você inteligentemente colocou um ingrediente importantíssimo, Josias. Importantíssimo, porque nós estamos tendo muito marketing em cima da velocidade, uma correria para entrega, óbvio, o povo quer agilidade, é necessário, mas você, apesar de ter pontuado com muita serenidade que Mato Grosso não tem esse histórico e tal, você não está fora da casinha, não, você está extremamente contextualizado, sim. Porque se a gente fechar os olhos para esses quesitos ligados à segurança, a gente pode, obviamente, estar negligenciando vidas. Está corretíssimo, Dani Bueno, ligar os parabéns. Aí eu concordo plenamente com o Dani, até acrescento que se for com a mesma qualidade dos asfaltos que nós estamos recebendo aí... Pois é. Não precisa ir muito longe mesmo. Em Alta Floresta tem escolas que são entregues e estão até no Ministério Público pela péssima qualidade de engenharia e construção. Mas, poxa, o Josias e o Dani estão viajando já, estão comparando a obra da ponte com a escola. São indícios. São indícios. A gente não tem sinais positivos, né, para ter uma confiança plena. É isso. Rezemos e pedimos a Deus que nada disso aconteça, né? Nenhum desastre aconteça, porque o Brasil já paga muito caro, né? Eu também torço, gente. Eu desejo sempre caro. O melhor. Não paga caríssimo. Tirem por pessimista. Mas é o que falta. Quando acontece, a gente fica indignado. É o que falta para gestões públicas, parar de apagar fogo. Porque a hora de pensar, a hora de levantar hipótese, a hora de demonstrar preocupação, mesmo que pareça conspiratório, é agora, é antes de acontecer. Não está errado, não. Eu bato nessa tecla, principalmente quando a gente tem indícios aos arredores que não são bons, de qualidade de asfalto que está esfarelando, de obra que foi concluída ano passado que já está precário, de estrutura que não condiz com o padrão de qualidade. Quer dizer, se a gente olha ao redor, olha os indícios, eles não são bons, como é que a gente vai confiar numa obra monumental de tamanha estrutura? Agora, 60%, a notícia é boa, claro que a gente fica feliz, 60% concluído aqui vai fortalecer e muito, e vai ser literalmente, Dani Bueno, um divisor de águas, né?
Literalmente, né? Uma obra necessária, uma obra gigantesca, um orgulho, né, para esse governo que está aí, e que o ganho é da população, né? Quando a obra é boa, é uma ponte que vai durar aí séculos, né? Espera-se isso. Séculos ou não sei, mas décadas, certamente, né? Dura. Tem pontes seculares no Brasil, de uma época em que se fazia obras, vamos colocar como maior exemplo de obra monumental no Brasil, a própria usina de Itaipu. Sim. Já passou de 50 anos. Poxa, muito mais, 60. A gente falar de Ponte Rio-Niterói, é antiga Ponte Rio-Niterói. Ercílio Luz, Santa Catarina. Então, hoje ela não que hoje, mais, infelizmente, existe outros. Hoje ela só virou um ponto turístico, já está desativada. Né? Já tem uma nova ponte funcionando há muitos anos no lugar dela. Mas eu conheci muito, passei muito por ela. Mas para a gente concluir, Josias, otimista também? Mas muito, super otimista. Agradeço a Deus por estar vendo isso acontecer no Mato Grosso, que mora dentro do meu coração. Principalmente para essa região que eu tenho paixão. Que bom. Melhor forma da gente terminar o Além do Fato de hoje, né? Nada melhor que isso. Romântico? Hoje eu fiquei romântico. Eu roubei a cena, viu, Dani? Dessa vez você dançou. Colocamos uma cerejinha no bolo. Eu sou romântico. É muito bom. Gente, o papo tá ótimo, mas Dani Bueno, a gente te aguarda amanhã, mesmo horário, querido. Quarta-feira, nossa audiência maravilhosa. Um beijo no coração. Josias Gomes, obrigado por hoje. Só para encerrar, eu quero justificar aqui que eu recebi um comentário de uma pessoa que me abordou na rua e disse assim: nossa, vocês estão fazendo um programa maravilhoso lá, mas dá a impressão de que vocês carregam uma metralhadora na mão, tem alguma coisa embaixo daquele balcão, vocês são muito contundentes. Não foi nada disso, rapaz. A gente se diverte pra caramba, a gente tem a alegria de fazer o programa Além do Fato, justamente para pontuar e colocar aquilo que é fato. E até amanhã, gente. Um grande abraço. A metralhadora aqui, ó. Nossa, a metralhadora é um copo de água para a garganta aguentar e o aparelho celular. Abraço, Josias. Abraço para você também, Dani. Obrigado por hoje, querido. Gente, amanhã o Além do Fato tá de volta. Siga na Record, siga na Melhor. Mais tarde, Guilherme Paes comanda o Cidade Alerta, o seu líder de audiência nas tardes, a partir das 17h50. Tchau, tchau. Tudo virou tela. Mas tela, sozinha, não aproxima. Tela que conecta é aquela onde a gente se vê. Quando aquilo que passa caminha junto com quem assiste. Não é sobre estar em todo lugar. É sobre estar onde importa. É sobre marcar presença. Presença que atravessa distâncias, que entende diferenças. Uma presença constante, que informa, que emociona, que transforma. Porque quando as marcas caminham com a gente, o impacto vai além da tela.